Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos falando sobre a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 5º, parágrafo 4º, finalizando, enfim, o artigo 5º da Constituição. Nós vamos falar hoje sobre o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, que nós vamos chamar a partir de agora de TPI. Grave essa sigla, ela é importante para você. Tribunal Penal Internacional, TPI. Na leitura do parágrafo 4º, nós temos: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Parágrafo acrescido na Constituição, a partir da reforma do Judiciário, a emenda 45 de 2004. Importante nós gravarmos isso. Mas antes de falarmos sobre ele, vamos relembrar um pouquinho de nossas aulas. Nós vimos no artigo 1º da Constituição os princípios fundamentais da nossa República Federativa do Brasil. Nós falamos até do mnemônico Sociediva Plu. Se você não assistiu a aula, assista, muito importante. E eu quero destacar aqui que o inciso 1º diz que nós somos um Estado soberano. Um dos nossos princípios fundamentais é a soberania. E por que eu estou destacando isso? Para que nós venhamos a entender o funcionamento e a adesão à importância do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Então, artigo 1º, soberania. No artigo 4º, nós vemos os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E eu destaquei aqui alguns: o inciso 1º, independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, como nós falamos lá na aula do artigo 4º, a igualdade entre os Estados, no inciso 8º, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, e no inciso 9º, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais prezam pela sua soberania, prezam pela sua autodeterminação, pela não intervenção interna ou externa, como nós vimos lá na aula do artigo 4º da Constituição. Então, como pode o Brasil se submeter a um Tribunal Penal Internacional? Como pode o parágrafo 4º dizer: o Brasil se submete à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão? Parece que é um pouco contraditório, não é verdade? Mas o que nós vamos entender sobre o Tribunal Penal Internacional, e eu vou destacar para você, é que ele age sobre dois princípios que não colidem com os princípios da nossa Constituição. O princípio da complementariedade, ou seja, que ele respeita a soberania nacional, que primeiramente compete ao país, ao Estado, processar e julgar criminoso internacional, e ele só vai avocar para si a jurisdição quando esse Estado, que é signatário, que participa do Tribunal Penal Internacional, não consegue fazê-lo. E também o princípio da cooperação internacional, ou seja, ele depende do apoio de todos os países envolvidos. Mas o que é então o Tribunal Penal Internacional? É uma organização internacional formada por um tratado, que é o Estatuto de Roma, que foi assinado em 1998 e implementado em 2002. E qual é a função desse Tribunal Penal Internacional? Ele tem a função de processar e julgar crimes internacionais graves. Nós vamos definir esses crimes daqui a pouco. Tem sua sede em Haia, na Holanda, e ele se difere dos outros tribunais internacionais. Ora, há outros sim, tá? Porque no Tribunal Penal Internacional ele julga pessoas maiores de 18 anos que tenham cometido crimes internacionais dos mais graves, tá? É diferente, por exemplo, da Corte Internacional de Justiça, que também é em Haia, mas é ligada à Organização das Nações Unidas, ou seja, essa corte ela julga os conflitos, as divergências
entre os estados, tá? Uma outra diferença do Tribunal Penal Internacional é que ele julga fatos prospectivos, ou seja, a partir da sua criação e implementação para frente. E, como nós falamos, não é obrigatório. O Brasil é participante, assinou o Estatuto de Roma e nós vamos ver que a emenda 45 de 2004 vai trazer justamente o parágrafo 4º ao artigo 5º da Constituição, mencionando então ali o Tribunal Penal Internacional. Bom, que crimes podem ser julgados então pelo Tribunal Penal Internacional? Crimes de genocídio. O genocídio, em resumo, claro, em termos práticos, é o crime que visa destruir todo ou parte de um grupo, seja por etnia, seja um grupo racial, seja um grupo religioso. Qual é o genocídio mais conhecido da história? É o genocídio dos judeus. Apenas para exemplo, tá? Crimes de guerra também, os ataques à população civil, os crimes ligados ali ao direito internacional humanitário. Crimes contra a humanidade, que são as violações graves contra os direitos humanos, a discriminação racial, a tortura, a violação sexual e crimes de agressão. Os crimes de agressão foram inseridos em 2010, ainda de difícil violação, mas podemos dizer que os crimes de agressão são as violações da Carta das Nações Unidas. Essa é a função do Tribunal Penal Internacional. Para a sua prova, grave os princípios, que ele tem um princípio da complementaridade. Como eu disse, respeita a soberania nacional, pois compete primeiramente ao país, ao Estado, processar e julgar o criminoso. Só então o Tribunal Penal Internacional, na falta de julgamento ou no caso de um julgamento por um juiz parcial, enfim, ele tem a função complementar. E também o princípio da cooperação internacional, pois ele depende do apoio de todos os seus países signatários, tá? Lembrando que o Tribunal Penal Internacional é cobrado em provas ligadas ao Ministério Público da União, aos concursos federais, bem como os concursos que cobram o direito internacional, tá? Fica essa aula para agregar no seu conhecimento. Afinal de contas, conhecimento é muito importante para a vida, para a profissão, para o progresso da humanidade, não é verdade? Na próxima aula nós vamos falar sobre os direitos sociais, vamos entrar no capítulo 2. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.